Graça e paz, bom dia. É isso mesmo, estou aqui no trabalho, mas quero compartilhar com vocês o devocional de hoje, Filipenses capítulo 2 ainda, hoje a partir do verso 19, para encerrarmos esse capítulo 2 de Filipenses. A palavra do Senhor vai falar sobre elogios de Timóteo e Epafrodito, os mensageiros de Paulo junto aos filipenses. Os amigos, os companheiros que estavam com Paulo ali junto aos filipenses. E o versículo 19 diz assim: E espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Paulo queria notícias do povo ali em Filipos. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Hoje, essa palavra é muito atual, não é? Todos correndo, cada um em busca de suas próprias coisas. E as pessoas se tornam egoístas e individualistas. Na época de Paulo, ele já falava sobre isso. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Ele está falando da fidelidade que Timóteo e Epafrodito tinham com ele. Uma intimidade tão grande que ele se igualava a filho e pai, ao relacionamento de filho e pai, de pai e filho. De sorte que espero enviá-lo a vós, logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Ele fala da esperança que ele tinha de ainda visitar os irmãos em vida. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Epafrodito, ele já tinha ido ali até Paulo, levando a ajuda dos irmãos de Filipos. Ele já tinha ido ali atender as necessidades de Paulo. E Paulo diz: eu mando ele, o companheiro, aquele que foi usado por vocês para prover minhas necessidades e que tem passado comigo essas lutas, não é, do evangelho, que é necessária para quem prega o evangelho, quem faz a obra de Deus. Eram pessoas que não saíam de perto de Paulo por causa dos dias difíceis. Paulo estava preso, lembra? Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. Epafrodito tinha tido uma enfermidade, e de fato ele esteve doente e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Paulo fala que Deus ele se compadeceu de Epafrodito para que Paulo não tivesse mais tristeza ainda, né? Ele já estava preso, já estava passando ali por uma situação difícil, e se perdesse aquele amigo, aquele companheiro, ia lhe causar muitas dores. Então Deus se compadeceu e curou Epafrodito, dando a ele saúde para que ele continuasse ali cooperando com Paulo na missão. Por isso, vos enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo gozo, e tendo-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Louvado seja Deus. Então aqui Paulo manda notícias para o povo de Filipe, para os filipenses ali. Ele manda notícias e manda Epafrodito levar essas notícias, porque como ele tinha passado por uma doença grave, quase morreu, ele especifica, os irmãos estavam preocupados, queriam saber como era que Epafrodito estava. E ele fala de como Deus se compadeceu dele. Sabia que às vezes Deus se compadece de você pelo simples fato de você ser a mão estendida para alguém? E aí Deus conta que você supra a necessidade daquela pessoa. Então Deus te poupa, Deus te abençoa, Deus multiplica as coisas nas tuas mãos, para que você possa atender a necessidade daquela pessoa que vai depender de você de alguma forma.
Paulo estava dependendo da ajuda de Epafrodito e de Timóteo. Ele estava preso e ele carecia de coisas para suprir suas necessidades. E muitas das vezes você é essa mão estendida. Às vezes você vai ser aquele que precisa de alguém com a mão estendida, mas às vezes você é a mão estendida. E nessa hora difícil da vida de um ser humano, aqui era Paulo, mas talvez hoje seja alguém da sua família ou até você mesmo. No momento difícil que a pessoa está passando por uma dificuldade, Paulo estava preso. É comum que as pessoas que a gente mais ama saiam de perto da gente, sabia disso? Porque não suporta o peso da carga da sua luta. E hoje em dia as pessoas ainda sem discernimento espiritual pensam assim, eu vou sair de perto, porque se tudo isso vem sobre essa pessoa é porque essa pessoa não está fazendo a vontade de Deus, é porque não está de acordo com o que Deus quer. E aí sai de perto de você, quando na verdade Deus queria que aquela pessoa lhe ajudasse nesse momento difícil. Mas por não entender, por não compreender, se afasta. Então Paulo estava mandando Epafrodito para trazer alegria para os irmãos. E ao mesmo tempo, Paulo também se alegrava de saber que os irmãos iam ficar felizes com a companhia dele ali e levando notícias de Paulo. E aí ele diz, ele, por amor à obra de Deus, quase morreu, mas ele não desistiu. Então recebem ele em honra, porque ele tem feito a obra do Senhor. Amém? Então, que coisa linda, né? Nós aprendemos com a palavra de Deus. Amanhã nós estaremos entrando no capítulo 3 de Filipenses. Vamos seguir essa carta, esmiuçando, lendo e trazendo para os dias de hoje aquilo que Paulo passou há tanto tempo atrás. Mas a Bíblia ela é muito atual. Então leia, medite, que o Espírito Santo nos revele o que nós precisamos entender e compreender com essa carta. Amado Deus, eu te louvo, eu te agradeço por essa palavra tão linda, tão maravilhosa. Que nós possamos entender e compreender o nosso chamado aqui, Senhor. Ainda que em meio à luta, a sofrimento, a dificuldades, que nós não venhamos tirar os nossos olhos de Ti, assim como Paulo nunca tirou os olhos de Ti. E que o Senhor levante os seus amigos para ser também os nossos amigos e nos ajudar nessa luta, nessa vida cotidiana que precisamos vencer todos os dias até chegar diante de Ti. Fica conosco, toma este dia em Tuas mãos, toma esse mês de agosto em Tuas mãos, que seja de bênção, de paz, de prosperidade, de providência, de cura, de muitas benevolências da Tua parte, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus que vive e reina para sempre. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, um bom dia, um bom mês, que Deus esteja presente em todos os dias. Amém? Compartilha esse vídeo, comenta com alguém. Deixa aí teu comentário do que Deus tem falado ao teu coração e vamos vivenciar a palavra de Deus em nossos dias.